Porque a gente ia pro sítio do meu avô em Vera Cruz, que é um distrito de Miguel Pereira. Íamos de carro, assim. Do meu pai casado com a minha mãe, talvez eu tenha flashes, assim, dessa infância. A gente morava na Tijuca e lembro que eles brigavam muito, isso eu me lembro. Acho que não tenho mais muitas lembranças, assim, dele com a minha mãe. Me lembro que eles se separaram e foi ok pra mim, nunca achei isso nada mal, nunca foi uma crise, eu acho. E eu me lembro que meu pai ficava muito triste nessa época. Mas passou também. Eu encontrava com ele uma ou duas vezes por semana, né? Mas não era uma coisa assim, era uma coisa natural. Quantas vezes ele podia me ver, quantas vezes ele me via. Mas eu acho que era uma ou duas vezes por semana, a gente ia pro Bob's, tomava almoçando, eu, ele e minha irmã, né? Ele e minha mãe, tem eu e uma irmã, 2 anos mais nova. Então a gente fazia essa tarde assim na Praça Penha. Inicialmente, quando meus pais se separaram, não me lembro, acho que eu tinha uns 6 anos talvez. Eu fui morar com a minha mãe, como é mais normal. Aí morei com ela alguns anos e aí quis morar com meu pai pra... Não sei, acho que eu me sentia mais à vontade na casa do meu pai, porque era mais calmo, simplesmente por isso. Eu diria que se eu fosse como eu sou feito, eu diria que eu sou metade da minha mãe e metade do meu pai, eu diria. Me dou bem com meu pai, a gente se dá muito bem. Em vários aspectos, assim, ele é meu ídolo, eu admiro muito ele. Ele é médico, tem 70 anos, eu acho, é de 49. Me teve quando tinha 28 anos. É separado da minha mãe, é casado uma segunda vez. Eu acho que meu pai, às vezes, é um pouco rígido demais e é muito preso a certos dogmas, eu diria isso, da criação dele, do que ele acha das coisas. E, às vezes, eu acho que a pessoa fica muito presa mesmo a um tipo de pensamento e às vezes fica presa nesse personagem. Eu acho que na criação da casa do meu pai, não que tivesse rigor, mas que tinha talvez um pouco de bagunça de menos. Fui um pouco rebelde, mas não muito. Queria deixar o cabelo crescer, não queria estudar, eu faltei no inglês e ficava com o clube jogando bola. E ele ficou bem puto, com razão. E outras coisas que eu fiz mais novo, sabe? Molecagem, tirei os números do prédio, sabe? De cima da porta. Fiz certas coisas que deixaram ele bem chateado. Mas eu entendo, porque sei lá, por exemplo, faltei no inglês pra ficar jogando bola. Pô, é foda, né? Tem que fazer no inglês. O cara paga uma grana pra tu no inglês, tu não fica no inglês, falta e vai ficar jogando bola, vagabundando. Então eu ficaria puto com meu filho hoje em dia também. Eu fiz faculdade de cinema, resolvi trabalhar com cinema. Ele não foi muito contra, não. Mas ele também não foi muito a favor, não. Eu fiz ciências sociais na UERJ também. Fiz essas 2 faculdades em particular, mas só terminei cinema. Mas ciências sociais ele também gostava. Queria que eu fizesse jornalismo. E estava certo ele. Porque o mercado de trabalho é uma foda, desculpa o termo. Acho que se eu pudesse voltar atrás, teria mudado certas coisas. Não que eu me arrependa, nem porque eu acho que eu fiz errado, é porque tem certos trabalhos que é mais difícil de achar emprego, de ganhar dinheiro, e isso é uma coisa capital na vida. Em linhas gerais, em linhas específicas, eu acho que meu pai me deu uma criação muito boa, me ensinou várias coisas práticas e eficientes da vida, com muito carinho e com uma certa rigidez que eu acho que é importante, sabe? Eu não acho que o bunda lelê total seja uma coisa saudável para uma criança. Sabe? Por exemplo, na casa do meu pai a gente tinha hora de jantar e meu pai buscava várias outras interações familiares que eu acho muito interessante. Na época achava, talvez achasse um pouco mais chato na época, mas achava interessante e hoje acho mais ainda, porque senão as famílias não se encontram. As famílias, ainda mais hoje, na época eu sou de 78, a gente está em 2019. Então hoje, pô, internet, redes sociais, a coisa é mesmo um vício. Se tu deixar teu filho ou você mesmo, adulto, fica o dia inteiro no teu telefone e não fala mais com ninguém. Então eu imagino que eu vou ter que instaurar certas políticas de restrições. Eu acho então que do meu pai, coisas que eu quero repetir do meu pai, um certo protocolo familiar, sabe? Pra jantar junto, não ter televisão no quarto, ter um horário de assistir televisão, de mexer na internet, ter limites, sabe? Obrigatoriedade de esporte. E eu não sei como é que ele vai se comportar com relação a isso, os amiguinhos, eu não sei nem como é que vai ser uma criança do futuro, né? Do jeito que muda as coisas. Meu pai é mais rígido que eu. Muitas lições para aprender com a rigidez. Então eu acho que, na minha tentativa de ser pai,
Eu vou tentar não ser 8 nem 80, sabe? Eu vou tentar ser rígido, mas não muito. Eu imagino que criar uma criança e depois um adolescente, um jovem adulto, um adulto, sejam muitas fases e muitos cenários diferentes. Manter uma casa é difícil organizar, é dificílimo manter uma casa organizada, e comida na geladeira, e os ambientes limpos, e roupa, etc. Com filhos, né? Porque o filho não faz nada, né? Sou pai de um menino que vai fazer 1 mês amanhã, tem 4 semanas aproximadamente, nasceu 5 de junho de 2019, o Caio. A gente conversava sobre ter um filho. Eu tenho muita vontade, sempre tive vontade, e ela também, ela estava mostrando muita vontade, assim, um amor pelas crianças nas ruas, assim, sabe, ficar namorando o bebê na rua. E aí a gente achou que seria uma boa ideia ter filho. Aí ela parou de tomar pílula. Eu me lembro quando a gente descobriu que estava grávida, mas a ideia era, tipo, ter em dezembro, a gente agora está em julho, ter em dezembro, final do ano, 2019, e ele nasceu em junho, então foi um pouco mais rápido do que a gente imaginava. Interessante, eu acho, porque o teste veio errado. Aí a menstruação não vinha e tinha o teste do laboratório não grávida, e aí ela ficou bolada, foi no médico lá para ver se tinha alguma doença, sei lá, e eu falei, tu tá grávida. Porque, sei lá, porque eu tava comendo muito e tava com a barriguinha. E tava grávida mesmo, o teste estava errado. Quando a gente descobriu, eu acho que ela já estava com 3 semanas de gravidez. Agora eu acho que não tinha em mente o tamanho da responsabilidade, das dificuldades que iriam vir. Quando está na gravidez, a criança ainda é uma coisa um pouco subjetiva, né? Porque o meu corpo não mudou nada, hora nenhuma. E o da minha esposa estava mudando, mas ao mesmo tempo a gente conseguia fazer as coisas. Ela passeava, fazia tudo, apesar da mudança ser assim, enorme e muito bonita. Eu assisti o parto e tipo, a minha mulher estava lá, ferrada na mesa, né? Aí eu peguei ele, visitei, fui junto com o pediatra pesar e fazer todas as coisas, e mostrei ele para a família ali naquele vidro. A partir do momento que tem mesmo o neném, fica uma coisa muito mais factível. É um bebê que é pequenininho, tem que cuidar dele, e chora, tem as necessidades, e é muito trabalhoso. É uma maratona, é pesado. Mas eu acho que é assim também que se constrói o amor, né? E você cuidar você se dá para aquele serzinho, né? A gente está fazendo isso juntos, nós dois. Eu e a Amanda, a gente aprendeu a ter, como é que é? Eu cuido dele de tal hora, ela dorme. Aí ela dorme e eu tô cuidando. Aí depois, quando ela vai dar de mamar, etc., eu apago. Mudou muito a minha rotina. E eu entendo, tava nos planos. Assim, se pintar um trabalhão de passar 2 semanas fora agora, eu não vou aceitar, porque eu não posso deixar ela sozinha. Eu vou ter que perceber como é que vai ser o futuro. Preocupações de vida, de ter a grana necessária para criar um filho, botar na escola, dar as coisas boas, né? Ter uma estrutura financeira e uma estrutura familiar. E também ter a sapiência, né? Ter a cabeça no lugar para criar um filho bem e de forma legal. Não deve ser tão fácil. Como vai deixar com babá, nós 2 trabalhamos. Uma série de questões, como vai alimentar, como vai tratar em certos casos, quando fizer birra. Acredito que tem que tomar muitas decisões o tempo inteiro. Igual ser diretor de filme. Eu não tento nada. Eu acho que a minha característica não prever muito o futuro, não pensar muito nos problemas, porque eu acho que vai ser mais problemático. Eu não sei o que me dá mais medo em ter um filho. Eu acho que ter grana durante 20, 30 anos, que eu vou ter que ter grana para sustentar ele. E as decisões de 20, 30, 40 anos de convívio, né? Com uma pessoazinha que você não sabe exatamente, né? Como é que vai ser. E é claro que ele vai ter, eu imagino que ele vai ter nossas características que a gente vai ensinar ele, né? Eu acho que ele vai trazer coisas nossas. Tipo, eu e a Amanda somos tranquilos, a gente, assim, é bem tranquilo mesmo. Eu acho que a gente vai bem,